Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soluções. Bom, o que são soluções? Basicamente é você juntar uma coisa em outra, tá? Então eu tenho uma determinada, a gente chama aqui quando quando a gente está pensando nesse caso de soluções, a gente está pensando em um soluto e um solvente. Então, a gente divide como sendo soluto e solvente. Então, esse cara aqui e esse cara aqui são duas coisas que a gente junta e nós temos uma solução, tá? Geralmente, na verdade, o solvente, ele dissolve o soluto, tá? Então, o soluto ele vai ficar em solução com o solvente. A gente tem aqui alguns exemplos que são importantes. Por exemplo, caso onde eu tenho a água mais areia. Se eu pego a água e a areia, misturo os dois não vão misturar. Então eu vou ter um caso aí que eu tenho uma solução que a gente chama de solução heterogênea. Heterogênea. A palavra hétero, né, vem desse de ser diferente, tá? Então, uma solução de água e areia é uma solução que a gente não consegue separar. É uma solução heterogênea. Se eu tenho, por exemplo, água e gelatina, mais gelatina, eu tenho uma solução que eu consigo, elas se misturam, mas elas se misturam não tão bem. Vamos pensar assim, é um caso que se você pudesse olhar no microscópio, você poderia ver as coisas separadas, tá? Então essa solução a gente chama de uma solução coloidal. É uma solução que ela tá mais misturada do que uma solução heterogênea, mas ela não ainda, você consegue de alguma forma separar as duas, tá? E outra é uma solução, por exemplo, com água mais sal. Essa solução aqui é uma solução que a gente não consegue distinguir no momento em que, depois que a gente mistura as duas, né? São soluções que a gente chama então de soluções. Isso aqui é uma solução que a gente chama de homogênea. Homogênea. Então essas daqui são as duas, são os três tipos de soluções que nós temos e elas basicamente elas vão se distinguir por uma coisa que a gente chama de solubilidade. Então, solubilidade é o quanto o meu solvente consegue dissolver o meu soluto, tá? Então essa é a nossa solubilidade. Geralmente a gente tem casos, né, que nem toda solução homogênea ela é totalmente solubilizada. Então, por exemplo, se eu coloco uma quantidade de sal, e aqui eu vou dar algumas informações para vocês, tá? Ó, se eu coloco, por exemplo, 100 gramas, 100 gramas de sal em... Desculpa, contrário. 100 gramas de água, 100 gramas opa, 100 gramas de H2O, eles vão dissolver, eles vão dissolver 36,5 gramas do sal, né, do sal de cozinha, NaCl.
Isso aqui a 25 graus Celsius. Então, se eu coloco menos que isso, se eu coloco, né, menos do que 35 gramas, 36,5 gramas, a solução ela vai dissolver bem, e aí eu tenho uma solução, até isso, né, antes disso tudo mais, eu vou ter uma solução bem diluída, tá? Uma solução que você tem muito pouquinho. Porém, se eu coloco aí exatamente 36,5 gramas de NaCl, eu vou ter uma solução que a gente chama de solução concentrada. É algo muito parecido, né? É uma solução muito parecida com uma solução que a gente compra no suco, né? O suco tem essa que a gente vê solução concentrada e tudo mais. É basicamente isso. Você tem ali uma seu máximo para colocar o seu solvente, tá bom? O seu soluto no seu solvente, tá? Então, isso aqui é uma solução concentrada. O terceiro caso é uma solução que a gente chama de solução saturada. É assim, quando você colocar o máximo possível... Bom, então eu acho que é melhor descrever isso, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, menos uma solução, né? Uma solução, um soluto, né? Um soluto menor do que 36,5 gramas, eu vou ter uma solução que a gente vai chamar de, sei lá, uma solução diluída. Tá? Isso aqui é um caso. Eu posso ter o caso aonde eu vou ter um caso de um soluto que ele é exatamente igual à solução... exatamente igual não. Vamos fazer uma solução que seja um pouquinho menos, tá? Então vamos supor aqui que seja, sei lá, uns 30 e um soluto que seja, ele seja o seguinte, ó, que ele esteja aí, que ele seja maior do que 30, por exemplo, 30 gramas, e menor do que 36,5. Isso aqui a gente vai chamar de uma solução concentrada. Concentrada. Tá? E aí eu posso ter um outro caso, que é quando eu tenho exatamente os 36,5 gramas de soluto. Nesse caso, eu vou ter uma solução que a gente chama de solução saturada. Saturada. A solução saturada ela é quando você tem exatamente o seu valor máximo, né, da quantidade de massa que aquela de soluto que aquele solvente consegue solubilizar, tá? E aí eu tenho um caso, por exemplo, que eu posso ter, além desse saturado, eu posso ter uma solução que é do tipo, vamos supor que eu tenho um soluto que ele é maior do que 36,5 gramas. Só que é um caso aonde eu vou ter um restinho no fundo, uma coisa no fundo. Isso aqui a gente chama de, então vou colocar aqui, ó, fundo, onde eu consigo ver coisa com fundo. Isso aqui a gente chama de saturada com corpo no fundo. Com corpo de fundo. O que é isso? É basicamente quando você tem a sua
a sua Fanta. Sabe quando você vai no mercado, vai comprar Fanta? Ou a Fanta eu acho que é uma coisa mais normal, né? Se eu perder publi aí pela Fanta, que você vê um fundinho, né, lá embaixo, tá? Isso é uma saturada com corpo de fundo, tá bom? E quando você consegue ver, ela tá além do que ela consegue, ela vai conseguir solubilizar, mas fica com aquele fundinho embaixo. Eu tenho um outro caso que é a minha solução, que eu chamo de, que eu tenho também o meu caso, do caso aqui de baixo, só que não tenho fundo. Isso aqui a gente chama como sendo uma solução super saturada. Então eu tenho uma solução super saturada. Como que eu chego numa solução supersaturada, por exemplo? Se eu aumentar a temperatura, a gente vai ver isso em física, as moléculas vão estar um pouco mais afastadas, logo eu consigo colocar esses íons de Na e esses íons de Cl em eles dissolvidos, tá? Então isso aqui é uma solução supersaturada que eu consigo de alguma forma fazer quebrar essa regra da solução saturada no corpo de fundo, tá? Então, aumentar a temperatura é um tipo de estratégia. Mexer com pressão também é um outro tipo de estratégia. E você tem vários tipos de formas de fazer isso, tá? Um jeito simples de poder enxergar isso a gente poderia escrever isso, né? Desenhar isso, como por exemplo assim, ó. Então vamos supor que eu tenho aqui uma flechinha. Vamos desenhar uma flechinha aqui. Ó, uma flechinha. E aí aqui, por exemplo, eu posso ter uma solução. Ó, aqui eu tenho uma solução diluída. Bom, aqui pensando que essa flechinha aqui está dizendo sobre a quantidade de soluto. Então aqui embaixo eu tenho uma solução diluída. Aqui eu posso ter uma solução concentrada. Aqui, deixa eu ver se vai dar espaço, vai. Aqui eu tenho uma saturada. E aqui, por exemplo, eu tenho uma solução que é super saturada. E aí, nesse caso super saturada, tá, ela vai ser esses dois casos aqui, ó. Esses dois casos aqui são as soluções super saturadas que eu tô falando, tá? Ah, desculpa. A solução tá aqui, tá? É quando eu tenho mais do que... São essas duas aqui, que é quando eu tenho mais do que Bom, essa daqui, na verdade, essa primeira aqui, ela tá saturada, mas ela tá sobrando corpo, então ela não supersaturou, né? A única supersaturada é essa última aqui mesmo, tá? Porque aí eu consigo colocar mais do que eu deveria colocar, tá? Então a supersaturada é só essa. E essa daqui, ó, a gente define aonde ela tá saturada como ponto de saturação. Então aqui é o máximo que eu consigo fazer, tá? Antes disso, são soluções que o solvente ainda consegue de alguma forma resolver. Depois disso aqui, a gente precisou fazer alguma coisa para que essa solução consiga dissolver o solvente, tá bom? Geralmente, para poder fazer essa solubilidade, a gente tem um coeficiente de solubilidade, tá? Então ele tem aqui geralmente um coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente ele é uma constante que determina pra gente, tá? Geralmente um coeficiente ele depende um pouco da temperatura, então a gente pode escrever, por exemplo, aqui esse coeficiente de solubilidade como uma função
que depende de uma certa temperatura, tá? Então a gente pode definir isso mais ou menos dessa forma. E aí, vamos supor, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui que seja interessante. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, vamos fazer isso. Vamos supor que eu tenho 4 tubinhos de 20 ml, tá? Então vamos só copiar aqui, 4 tubinhos. Tem aqui meus 4 tubinhos de 20 ml. E aí, eu estou colocando em cada um desses tubos, então, tubo A, tubo B, tubo C e tubo D. Em cada um desses tubos eu vou colocar, vou colocar de forma regressiva, né? De forma progressiva. 1 grama de um certo solvente, 3 gramas, 5 gramas e 7 gramas. Tá? Então, estou fazendo isso aqui nesses tubinhos. Eu sei que isso que eu estou colocando, ele tem uma solubilidade, tem um coeficiente de solubilidade de 12,5 gramas por 100 ml. Tá? E aí a gente mistura, né, esses tubos aqui e vê qual deles, a gente vai ver qual deles eles coexistem, né, nessa solução. Ou seja, o que eu tenho solução, se eu tenho solução aqui que é saturada, insaturada, diluída, concentrada e assim por diante, tá? Bom, como que a gente pode ver isso? Se a cada 12,5 gramas, a solubilidade dele é 12,5 gramas por 100 ml, então esse coeficiente de solubilidade eu posso calcular ele como sendo o quê? 12,5 dividido por 100, tá bom? Bom, se você lembra aqui de fração, você lembra aí também que isso aqui é como se fosse 125 dividido por 100, né, vezes, né, ou dividido, né, também. Então eu tenho aqui mais uma aqui no denominador, vezes 100, tá? Bom, isso aqui vai ficar 125 dividido por 1000, certo? Então esse coeficiente de solubilidade, se a gente fizesse por fração, a gente teria quanto? A gente teria... então são 3 casos, então a gente vai ter que andar aqui 1, 2, 3. Então vai ficaria 0,125 gramas por ml, certo? Bom, cada tubinho tem 20 ml. Então, para eu saber o coeficiente de quanto de solubilidade 20 ml, até quanto os 20 ml vão conseguir absorver desse soluto aqui, é só multiplicar por 20. Então, eu vou ter coeficiente de solubilidade é igual a 0,125 vezes 20. Tá bom? Isso aqui, mais uma vez, eu posso escrever como sendo fração, daria 125 sobre 1000, que era o que eu tinha ali, vezes 20, certo? Então, ó, corta esse zero com esse zero, multiplico 2 por 125, que vai dar 250, dividido por 100, corta esse zero com esse zero, e aí isso aqui vai dar 2,5 gramas, né? Então, para ele solubilizar em 20 ml, eu vou precisar de 2,5 gramas. Tá, então, o que vai acontecer? Ó, nesse caso aqui, essa solução de 1 grama, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma solução diluída, certo? Vai ser uma solução diluída. Então, aqui vai ser diluído. Nesse B, eu tenho só um pouquinho, né? Eu tenho só um pouquinho de soluto na minha solução. Isso aqui eu tenho mais, isso aqui eu tenho muito mais, certo? Aqui eu tenho até o dobro, né? Aqui eu tenho o dobro e aqui eu tenho quase o triplo, certo?
Então, quando a gente faz essa solução, esse tubo aqui B, o tubo C e o tubo D, eles estão apresentando eles apresentam provavelmente um pouquinho isso aqui vai aumentando bastante, tá? Desse sal que eu acabei colocando, tá? Desse soluto. Então, o único que tem, né, que a gente consegue dissolver é esse carinha aqui, ó. O resto tudo vai ficar com solução, tá bom? Então é isso. A gente falando sobre... Isso aqui é o nosso começo, né, do conteúdo sobre soluções. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer nessa aula. E eu espero você na próxima aula.